Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sim, mais um vídeo desse canal que eu esperava que tivesse pouquíssimas visualizações, mas já estamos chegando aí nas 60 mil visualizações. Já estamos chegando nas 60 mil visualizações. Daí eu pensei, o que eu prometi, né? Realmente eu esqueço das promessas. Às vezes eu esqueço porque eu quero e às vezes eu esqueço porque eu não quero. Mas assim, eu prometi que toda semana eu faria um vídeo sobre assuntos atuais. Seja política, seja futebol, seja game. Eu gosto de jogar game. Seja qualquer assunto, tá? Mas um assunto que está muito em voga e muito... Olha, em voga é legal, hein? Gostei, gostei, gostei. Me mitidei agora. É um assunto muito atual, é a Lava Jato. O desdobramento que a Lava Jato vem tendo é um absurdo. Chega a ser, assim, algo inacreditável. Nós tivemos essa semana o depoimento de uma pessoa que foi diretor da Petrobras por 9 anos e falou que Lula, além de conhecer o esquema criminoso, ele comandava o esquema criminoso. Pessoal, Lula, presidente da República por 14 anos? Ah, não. Tinha Dilma, né? 8 anos e mais 6 da Dilma, mas ele comandava tudo. Ele comandou um sistema de desvio de propina para o Partido dos Trabalhadores, para ele e para alguns funcionários que faziam a estrutura dessa organização criminosa. Mas quem foi Renato Duque? E por que ele fez isso? Por que a gente está dando importância a isso? Renato Duque, ele foi, como eu falei, um ex-diretor da Petrobras. Para você chegar a ex-diretor da Petrobras, para você ser um diretor da Petrobras, é algo como se comparando ser prefeito de uma cidade de médio porte, de 200, 300, 400 mil habitantes. É um cargo muito, 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 muito importante. Petrobras é a maior empresa do Brasil. O cara foi presidente, diretor-presidente da maior subsidiária da Petrobras. Então, realmente, era um cara muito importante. Acusado de ser um dos principais articuladores dessa questão do desvio das propinas. E ele está preso desde 2015. Nós estamos em 2017, maio de 2017. Março, maio, 2 anos e 2 meses. Ex-diretor, como eu falei. E até agora, até esse momento, ele não tinha falado absolutamente nada. Ele chegava na frente do Sérgio Moro, ele falou umas 4, 5 vezes, que não iria falar nada e que não iria fazer delação premiada. De quem indicou ele para esses cargos mais importantes, de diretor, de superintendente, existe uma indicação política. Claro que, no caso do Renato Duque, e na maioria dos diretores ou superintendentes, são funcionários de carreira. Então, assim, mas precisa de uma indicação política, porque senão você não assume o cargo. Tá? A pessoa precisa ser competente, precisa ter um apoio político e precisa, basicamente, ser mesclado com uma atividade de carreira. Renato Duque trabalhou por exatamente 30 anos na Petrobras. É uma vida, 30 anos, para chegar a ser diretor. Mas quem que colocou ele lá? José Dirceu.
Isso no primeiro mandato do presidente Lula. E José Dirceu manteve ele por 9 anos na diretoria dessa empresa. Depois que descobriram toda essa questão de propina, deixa eu me ajeitar aqui nessa cadeira, ai, tá doendo já minha bunda aqui. Depois que descobriram esse esquema de propina, ele foi condenado por 57 anos. 57 anos de prisão. Ele tem 4 processos ainda para serem julgados por corrupção. Ou seja, ele pode pegar no mínimo aí, vamos falar, fácil, 100 anos de prisão. Então imagine, ele deve ter uns 60 anos, mais 57, mais uns 50 que ele pegue, no máximo é 30, ele vai sair com 90 anos da cadeia. 90 anos. Então ele pensou, eu vou pegar uma delação premiada, porque daí o que acontece? Eu pego aí 5, 6 anos de prisão, pego mais uma prisão domiciliar, fico com algumas restrições e, pô, vou embora, né? A propina ia diretamente para José Dirceu, o presidente Lula, por intermédio do Palocci, ia para o Palocci, e o que fosse para o Palocci iria para o Lula, e uma parte para as pessoas que estavam na estrutura de corrupção. Ele falou que tem provas, ele não apresentou as provas, porque isso tudo é uma questão política também, né? Se ele apresentar agora, o juiz Sérgio Moro pode reduzir a pena dele em poucos anos, né? Mas ele vai negociar agora com o Sérgio Moro, né? Para ter uma redução boa. Vocês já ouviram falar numa empresa Sete Brasil? Eu nunca. Ele disse, e falou que tem prova disso, que Lula recebeu 400 milhões da empresa Sete Brasil. 400 milhões da empresa Sete Brasil. Então eram 400 milhões para o José Dirceu e leia-se o PT, e 400 milhões para as pessoas que trabalhavam no esquema diretamente. Uma coisa interessante, ele falou que o Lula, por isso que eu digo que o Lula teve mais mandatos, né? Teve 3,5 mandatos. Mesmo fora da presidência, dos seus 2 primeiros mandatos, ele queria saber detalhes dos contratos, dos grandes contratos, que ele sabia que tinha os esquemas de propina. Olha só, estranho isso, né, cara? Eu pensava que... Eu nunca votei pro Lula, tá? Mas também nunca critiquei. Achei que o primeiro mandato dele foi fantástico, o segundo foi muito bom, sabe? Não votei nele, também não voto PSDB, ou votei uma vez ou outra PSDB, sabe? Eu acho que a gente... eu fico sempre em cima do muro na boa. Tô falando isso porque eu realmente sou aquele cara que não tenho muita ligação com o partido. É só você digitar lá depoimento Renato Duque para Sérgio Moro, vocês vão ver lá, ele fala. E eu não consigo ver um presidente da República que tenha o conhecimento de um esquema desse e não tenha nenhuma atitude. Eu não consigo entender isso. Só citando como exemplo, aqui no estado do Paraná, nós tivemos a candidatura da Gleisi Hoffmann, que se ela está também nessa lista de pessoas que receberam propina, né? No caso dela, R$1 milhão. E eu via, o PT era um partido humilde, né? Um partido economicamente bem fraco até. E neste ano que ela foi candidata a governadora, que o Beto Richa acabou ganhando, os folders, os banners dela
eram os melhores. Tinha muito mais gente, assim, na boa, metade de Curitiba, da propaganda eleitoral de Curitiba, seja qualquer veículo de informação, de mídia, era do Partido dos Trabalhadores, era dela. Isso, sinceramente, me soou muito estranho. Na época, eu falava, porra, agora o partido realmente tá... É um grande partido, né? Vamos lá, vamos aliar ele ali muito próximo ao PMDB, historicamente, e principalmente ao PSDB. Renato Duque comentou também que tem provas do que ele está falando. E mais uma vez, pessoal, esse não é um Zé Mané. Esse não é um cara, vamos colocar assim, igual a mim, que este não é um cara que tem um carguinho, ou que é um prefeito de uma cidade pequena, ou que é diretor de uma empresa pequena. Não. O cara era diretor da maior empresa do Brasil. O orçamento que ele tinha, agora eu vou chutar, tá? Com certeza, o orçamento que ele tinha na mão, acho que não, só não era maior que o orçamento aqui da Argentina. Tem que dar uma olhada, mas de repente até é, eu não vou pesquisar isso aí. Você tem uma ideia realmente do tamanho do volume financeiro que era movimentado por essa empresa. O que Lula respondeu? Lula, num comício com a Gleisi, com mais uma meia dúzia de políticos lá, como eu falei, não estou aqui fazendo apologia à destruição de partidos, mas estou realmente levantando os dados aqui. Ele falou o quê? Falou o quê? Se a Lava Jato não me prender, eu prendo eles. Cara, isso é revoltante, cara. Um ex-presidente da República falar isso. Ele parece presidente lá daqueles países da África, do Congo ou da Venezuela. Ele não sabe que ele está numa democracia, que só o poder executivo não pode prender, que o poder executivo não pode prender absolutamente ninguém. O prefeito não pode chegar e falar, olha, você está preso. O governador também não. Nem o poder legislativo. O deputado não pode chegar, o senador não pode, o vereador não pode. É só os juízes que podem dar uma sentença. Se for definitivo, depois de transitado em julgado. Eu fico muito triste com isso. Muito triste por ter tido um presidente que fez declarações como esta. Se ele assumir novamente a presidência, ele vai querer retalhar o judiciário e fazer uma pseudo-ditadura. É isso que me passa. Eu acho assim também. Tem que provar as coisas. Esse dinheiro, esses 400 milhões de reais dessa Sete Brasil, que eu nunca ouvi falar, onde estão? Ou de outras empresas. Não tem como esconder 400 milhões de reais. Não existe. A vida de um presidente ela é totalmente Olha, a vida de um presidente é totalmente devastada. Ainda mais com a Operação Lava Jato funcionando desde 2008. Referente à Lava Jato, eu tenho certeza que ela é séria, que ela é técnica e que ela é impessoal. Sem dúvida nenhuma. Isso absolutamente. Um abraço, galera. Eu sei que é triste esse momento do Brasil, mas é necessário. A Lava Jato, graças a Deus, ela está mudando o Brasil, fazendo com que as pessoas repensem seus valores e principalmente os políticos saibam que existe algum tipo de punição. Valeu!